Seja bem-vindo ao canal Radar de Fé. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, um capítulo crucial na expansão do Evangelho e no começo das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aqui, veremos a ação poderosa do Espírito Santo, a pregação que transforma vidas e também as batalhas espirituais enfrentadas pelos servos de Deus ao espalharem a mensagem de salvação. Neste estudo, você vai ver como Paulo e Barnabé foram separados para a obra missionária e como, através de pregações, milagres e oposição espiritual, o reino de Deus continuou a se expandir. Vamos observar também como Deus agiu em cada detalhe, guiando e fortalecendo seus servos, e como isso se aplica às nossas vidas hoje. E para finalizar, vamos ter um momento de oração e reflexão. Será uma oportunidade de buscar a presença de Deus, entregar nossas vidas em suas mãos e orar para que Ele nos guie, assim como guiou os apóstolos naquela época. Prepare seu coração para esse momento de devoção e entrega a Deus. Agora, vamos mergulhar juntos nas Escrituras. Antes de começarmos o estudo detalhado de Atos 13, é importante lembrar que o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é uma continuação do Evangelho de Lucas e narra o crescimento da igreja após a ascensão de Jesus. Lucas dedica seu relato a mostrar como o Espírito Santo, prometido por Jesus, capacitou os apóstolos a pregar o Evangelho, realizar milagres e expandir o reino de Deus até os confins da terra. O capítulo 13 é um marco dentro do livro de Atos, pois nele vemos o início das viagens missionárias de Paulo, também conhecido como Saulo. Até então, Paulo havia se convertido em Atos 9 e estava crescendo em conhecimento e serviço na igreja. Agora, ele seria enviado junto com Barnabé para uma missão que mudaria a história do cristianismo. Esse capítulo também mostra como o Espírito Santo trabalha na vida da igreja e como o poder de Deus é manifestado tanto na pregação do Evangelho quanto nas batalhas espirituais enfrentadas por aqueles que seguem a Cristo. Tudo começa na cidade de Antioquia, um dos principais centros cristãos da época. Nos versículos de 1 a 3, lemos que havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, entre eles Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, a Paulo. Enquanto estavam em um momento de adoração e jejum, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de orarem e jejuarem mais, os líderes impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram para a missão. Este é um momento-chave na história da igreja. Podemos tirar algumas lições importantes aqui. A importância da oração e do jejum. Vemos que a igreja de Antioquia estava em um profundo momento de busca espiritual. Eles não apenas oravam regularmente, mas também jejuavam, buscando a direção de Deus. O jejum e a oração eram usados como ferramentas espirituais para discernir a vontade de Deus. Da mesma forma, em nossas vidas, devemos reservar momentos para nos consagrar a Deus, buscando sua direção e sabedoria para tomar decisões importantes. O Espírito Santo guia a missão, e não foi a igreja ou seus líderes que decidiram enviar Paulo e Barnabé. Foi o Espírito Santo que os chamou e os separou para a obra missionária. Isso nos mostra que todo o trabalho no reino de Deus deve ser guiado pelo Espírito. Não devemos agir por iniciativa própria, mas buscar o direcionamento de Deus para tudo o que fazemos. A imposição de mãos. A igreja impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé antes de enviá-los. A imposição de mãos era um sinal de consagração e bênção. Eles estavam sendo enviados com a autoridade e o apoio espiritual da igreja de Antioquia. Isso nos lembra da importância de receber o apoio e as orações da igreja quando somos chamados para realizar algo para Deus. Depois de serem enviados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram para a ilha de Chipre, acompanhados por João Marcos, que servia como auxiliar. Eles começaram a pregar nas sinagogas judaicas, o que era uma prática comum de Paulo em suas missões. Ele sempre procurava os judeus primeiro, pregando o evangelho a eles antes de se voltar para os gentios. Em Chipre, eles encontraram o procônsul Sérgio Paulo,
que era um homem inteligente e desejava ouvir a palavra de Deus. No entanto, havia um feiticeiro chamado Elimas, também conhecido como Bar-Jesus, que se opôs a eles e tentou desviar o procônsul da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, confrontou Elimas e disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Em seguida, Elimas ficou cego por um tempo, e o procônsul, impressionado com o poder de Deus, creu no Evangelho. Aqui, vemos um exemplo claro de batalha espiritual. Elimas, o mágico, representa as forças do mal que tentam impedir a propagação do Evangelho. Mas Paulo, cheio do Espírito, confronta essa oposição com autoridade e o poder de Deus se manifesta de forma poderosa, trazendo temor e fé ao procônsul. Isso nos ensina que, quando estamos em missão para Deus, podemos enfrentar oposição, mas Deus é sempre maior que qualquer força maligna. Outro ponto importante é que Paulo e Barnabé não desistem diante da oposição. Eles continuam pregando, confiando que o poder de Deus se manifestará e que o Espírito Santo está com eles em todos os momentos. Após deixarem Chipre, Paulo e Barnabé seguem para Perge, na Panfilha, onde João Marcos os abandona e retorna para Jerusalém. Em seguida, eles chegam a Antioquia da Pisídia e, no sábado, vão à sinagoga. Depois da leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga convidam Paulo para falar. Esta é uma oportunidade de ouro para Paulo pregar o Evangelho. A pregação de Paulo é um dos sermões mais importantes registrados em Atos. Ele começa relembrando a história de Israel, desde a escolha de Deus pelo povo até o reinado de Davi. Ele então conecta a história de Israel com a promessa de Deus de enviar um Salvador da linhagem de Davi, e afirma que esse Salvador é Jesus. Paulo menciona João Batista, que preparou o caminho para Jesus, e depois fala da morte e ressurreição de Cristo, enfatizando que ele foi visto por muitas testemunhas. Paulo explica que, através de Jesus, o perdão dos pecados é proclamado, e a salvação está disponível a todos que creem, algo que a lei de Moisés não podia conceder. A mensagem de Paulo é uma síntese do plano de salvação de Deus, desde a escolha de Israel até a vinda de Jesus. Ele apresenta Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas e como o único caminho para a salvação. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, mas os líderes judeus ficaram com inveja da popularidade de Paulo e Barnabé e começaram a se opor a eles. Vendo essa rejeição, Paulo e Barnabé declararam que era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês. Mas, visto que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, voltamos agora para os gentios. Os gentios ouviram isso com alegria e muitos creram. O evangelho começou a se espalhar por toda a região, mas a oposição dos judeus aumentou, e Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade. Eles, porém, sacudiram o pó de seus pés contra eles e seguiram para Iconio, cheios de alegria e do Espírito Santo. Esse trecho nos mostra que, embora o evangelho seja para todos, nem todos o aceitarão. A rejeição faz parte da missão, mas Paulo e Barnabé não desanimaram. Eles continuaram pregando com ousadia, e Deus honrou seu trabalho, trazendo muitos gentios à fé. O capítulo 13 de Atos é uma lição poderosa sobre a missão, a pregação e a perseverança no trabalho de Deus. Podemos aprender muito com o exemplo de Paulo e Barnabé. A importância de estar sensível à voz do Espírito Santo, desde o início do capítulo, vemos que o Espírito Santo foi quem separou Paulo e Barnabé para a missão. Precisamos estar em constante comunhão com Deus, através da oração e da palavra, para que possamos discernir sua vontade para nossas vidas. A missão exige coragem e perseverança. Paulo e Barnabé enfrentaram oposição e rejeição, mas não desistiram. Eles sabiam que estavam fazendo a obra de Deus e continuaram, confiando que o Espírito Santo estava com eles. Da mesma forma, devemos perseverar, mesmo diante de dificuldades, sabendo que Deus é quem nos capacita.
O Evangelho é para todos, e vemos nesse capítulo que o Evangelho foi pregado tanto aos judeus quanto aos gentios. Não devemos fazer acepção de pessoas, mas pregar o Evangelho a todos, confiando que Deus está trabalhando nos corações. Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra e por nos ensinar através do exemplo de Paulo e Barnabé. Senhor, assim como o Teu Espírito Santo os guiou, pedimos que nos guies em nossas vidas, que possamos ouvir a Tua voz e seguir o Teu chamado. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos perseverar diante das dificuldades e oposição. Sabemos que o Teu poder é maior que qualquer força do mal, e confiamos que estás conosco em cada passo. Senhor, dá-nos coragem para pregar o Teu Evangelho, não importa as circunstâncias. Que possamos ser testemunhas fiéis, levando a Tua verdade a todos, sem distinção, e que através de nós, muitas vidas sejam transformadas pelo poder do Teu nome. E, assim como Paulo e Barnabé, enche-nos de alegria e do Teu Espírito Santo, para que façamos a Tua obra com paixão e dedicação. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esse estudo abençoou sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais estudos bíblicos. Que Deus continue falando ao seu coração e te fortalecendo em sua caminhada de fé. Até o próximo vídeo.